Olá, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Quero agradecer e dar boas-vindas a você que se encontra em qualquer lugar do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, aonde quer que você se encontre nesse imenso Brasil. Muito obrigado pela sua atenção, é uma enorme satisfação falar para você. Quero agradecer aos nossos amigos lá na Angola, nossos queridos amigos e irmãos em Portugal. Portugal sempre aquela força, nossos amigos espalhados em todos os países dentro do continente europeu. Você que se encontra em qualquer lugar da Europa, muito obrigado pela sua atenção. É um prazer inigualável. Nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Uruguai, ou aonde quer que você se encontre, muito obrigado pela sua atenção do fundo do coração. Quero agradecer aos amigos que nos ajudam, mandam contribuições, ajudam nossa família do fundo do coração. Muito obrigado pelas ajudas de vocês. Em meu nome, de Fabiana e de nossos filhos, gratidão, gratidão, gratidão pelas ajudas. E generalizando a tudo e a todos vocês que nos assistem, que nos honram com suas atenções, que doam suas atenções, sacrificando o seu tempo para nos ouvir. Muito obrigado. Nós agradecemos de coração. Gratidão. Bom pessoal, né? Bom de mineiro, né? Bom pessoal, vamos ao segundo vídeo desta série que eu propus a fazer sobre o eu maior. Eu tenho falado, eu tenho dito que esta realidade que você e eu, nós estamos vivendo agora, que isso não passa de fantasia. Tanto que você nasce aqui e você vai morrer. Ninguém fica aqui para sempre. Ninguém fica aqui indeterminadamente. É como eu digo, é uma fantasia, porque se fosse a realidade, todos os seres viveriam aqui para sempre. Você não teria um começo e um fim nessa dimensão, né, Fabiana? Todo mundo tem um começo e um fim. Quando você nasce é o seu começo, e o seu fim é quando você desencarna ou você morre. Ainda bem, né? Porque o planeta tão hostil desse, tão ruim. Então percebam que vocês vêm de algum lugar, vivem aqui e vazam fora depois. E muitos cagam na calça. Tem gente aí que não quer morrer. Tem gente que fala assim, fulano, olha o caixão ali passando dentro do carro, a pessoa fala, meu Deus, cruz credo, conjuro 3, você sai pra lá. Ai, não gosto nem de ver, Dá né? mal-estar. Dá mal-estar, não vou velório não. Não vou velório não, dá mal-estar. Fulano lá morreu, deixou umas roupas, você quer? Meu Deus do céu, roupa do defunto! Ai, meu Deus, vai dar mau gosto, vai chamar a morte pra mim. É desse jeito. É ou não é? Fabiana tá aqui uma vez, né? A sogra da minha irmã chegou e falou assim, Marcelo, filho do meu patrão morreu num câncer tão sofrido, mas ele deixou umas roupas tão boas, dá no seu tamanho assim, né? Ele é GGGG, né? Certo pra você quer? E eu tava meio ruim de roupa, e pessoa muito acima do peso é difícil de arrumar roupa, e eu, claro, manda lá. Então, quanto você quer? Tudo aí, traz tudo aí. Ele não vai usar mais, manda pra mim, ué. Manda pra mim que eu uso tudo. Ganhei 2 malonas de roupa, não foi? Nossa, umas roupas boas. Tinha roupa, né? Tem até uma blusa que eu já fiz uns vídeos com ela aí, uma blusa de frio, que era essa também, né? Essa camisetinha que não é não, mas direto e reto eu apareço com essas camisas aqui também. Mas, pessoal, como eu digo, eu sempre estou dizendo para vocês aqui, não é a realidade. Você tem um prazo de validade. Você vem aqui, né? Você vem de algum lugar. De onde você veio? É sério. Você se lembra quem era você? Você se lembra de onde você veio? Não.
salvo algumas pessoas que estão tendo oportunidades, experiências paranormais, mas essas estão sendo contatadas. Existem propósitos para elas, são inúmeras pessoas, mas comparada à totalidade dos habitantes do plano astral e da Terra física, são muito poucos. Muito poucos. As pessoas não têm noção de onde elas vêm. E as pessoas, muitas vezes, entregam as suas confianças a espíritos. E muitas vezes eu sou taxado de negativo porque o Marcelo fala que tudo é dominação, tudo é manipulação, tudo caiam fora. Quem acompanha o Marcelo, né, conhece como é que é o ditado. Quem é você? Nesse segundo vídeo do Eu Maior, que é o seu verdadeiro ser, se você não assistiu o primeiro, assista ao segundo, eu relato algumas coisas bem interessantes. Quero pedir sua permissão, porque agora irei falar de mim. Porque eu quero, como eu disse para vocês, que vocês não tirem conclusões sem antes terminar de ver a série. Quando a série terminar, eu falo, olha, acabou, ponto final, está encerrada a série do Eu Maior, e vocês façam todas as suas análises, seus questionamentos, e vocês tirem suas conclusões. Mas primeiro peço que ouçam toda a série. Ouçam, por favor, toda a série antes de qualquer conclusão. Tá bom? Quantos de vocês, por acaso, já não viram, por exemplo, vou citar um caso mais específico relacionado a mim, deixa eu desligar o meu celularzinho aqui, porque de vez em quando ele dá uma chamada aqui no meio dos vídeos, né? Às vezes é a mamãe, às vezes é os parentes, né, Fabiana? É. E o pessoal às vezes manda uns WhatsApp aí que meu celular tá meio bugado, chega só nas madrugadas. Ele tá meio esquisito. Mas vamos lá. Olha só. Quantos de vocês já não viram aí alguns encapuzados, né? Alguns monges em frente à cama de vocês de madrugada. Pô, eu tava dormindo, acordei, tinha um monge, né? Parecia os Jedis, né? Aquela roupa, eu nem sei o nome, parece aquele capuz, mas aquela roupa, né? Parecia que estava lá, acordei assim de madrugada, tava me olhando, eu, ai, já tampei com a coberta, que é isso? Às vezes alguma pessoa que tá acordada, tá acordando, né? E você tá ali meio assim, meio grog, você tá lá e cá, seu espírito ainda está ajustando no teu corpo, aí você dá aquelas olhadas assim, aí você olha assim, aí você vê, geralmente alguns já viram monges, né? Ah, na intuição é monge. Aí de repente, né, some. Aí você, opa, espera. Nossa, eu tô vendo demais, mas eu juro que eu vi o que estava na minha frente. Fora pessoas que muitas vezes moram na roça, né? Ficam vendo esses... Né, eu chamaria os de Jedis, né? Mas você sabia que muitas pessoas pensam que é a morte, né? Que é a morte, né? Porque o desenho da morte... Né? Quem já não viu esse tipo de aparição, né? Você tá andando na roça... Moleque, né? Vamos soltar pipa. Vamos, aí você olha e de repente você vê algum ser mais ao longe encapuzado e você faz... Meu sobração. Algumas religiões chamam eles de marronzinhos. Ah, os marronzinhos, os encapuzados. Os marronzinhos. E alguns chamam de os monges espirituais, outros chamam de magos negros. Mago negro não necessariamente, digamos assim, tem a sua veste negra. Alguns têm uma veste marrom bem escura. Então alguns de vestimenta escura. Não são monstros, são seres. Geralmente você vai percebê-los daqui para baixo. Mas no caso aí eles, né, já se mostraram para os seus, aqueles que convivem com eles lá nos reinos deles, na dimensão deles. E vai ver o vídeo da dimensão do espelho. E no vídeo da dimensão do espelho abordarei sobre Baphomet, o bodão. Na dimensão do espelho falarei muito sobre ele. Mas vamos focar aqui. Deixe-me falar um pouco de mim para você.
Eu nasci, minha mãe mesmo relata que eu chorei por 3 meses, dia e noite. Minha mãe levava no médico, o médico não era cólica, porque geralmente crianças têm cólicas e choram mesmo, mas já tinha passado o período das cólicas. E minha mãe dizia que era um choro muito sentido, que ela chorava junto comigo nos seus braços e dizia: bebezinho, deixa eu ser sua mãe. Deixa eu ser sua mãe, por favor. Porque ela sentia que era um choro, digamos, minha mãe muito, digamos assim, muita afinidade com o espiritismo. Ela sentia que era algo espiritual, que não era do corpo ali, pois o corpo em si estava bem, mas era algo espiritual. Eu cresci uma criança normal como qualquer outra, porém eu era nervoso. Né? Não vou dizer normal, porque eu não sei se todas as crianças são nervosas, né, Fabiana? Mas eu era muito nervoso. Minha mãe fala assim: você nasceu estressado, sabia? Você era tão nervoso, pequenininho, Marcelo, você nasceu estressado. Ela falava isso pra mim. Eu era uma criança que eu não gostava muito de ficar na rua, não. Eu adorava que ela comprasse cadernos de desenho para mim, lápis de cores, e eu ficava desenhando em casa, na mesa. Adorava. Era meu passatempo quando criança, bem criança, me lembro direitinho. Veio a escola, não me adaptei muito bem à escola, para mim era algo bizarro, né? Não era muito chegado em estudar, não. Mas ia por obrigação, não é assim que o sistema faz? O sistema nos obriga a estudar. E eu começava uma brigaiada na escola, uma brigaiada, e minha mãe era chamada várias vezes na escola, e eu me lembro que uma das vezes meu pai, né, bravo, falou: olha, não vai mais na escola, vai virar burro, né, não sabe conviver, e era uma brigaiada feia na escola. Minha mãe vivia sendo chamada por minha causa na escola, isso na primeira série, na segunda série, e na terceira eu já comecei a melhorar, comecei a ficar mais sociável. Eu não era muito sociável, não. Eu era bonzinho, carinhoso, mas era muito na minha. Eu me lembro que quando eu era criança, eu sentia uma tristeza, uma depressão tão grande, que eu me lembro que quantas vezes eu estava deitado na cama para dormir. Eu olhava para o teto e eu falava da seguinte forma, lembro direitinho como se fosse agora: Deus, por favor, desfaz do meu espírito. Eu não quero existir. Eu não quero existir. Desfaz do meu espírito, por favor. Eu quero ser desfeito, não quero existir mais. Mas eu falava com um sentimento de tanta dor dentro do meu coração, do meu ser, e eu dormia. Vieram então ali, eu ver as coisas, seres, vultos, seres se materializando, os companheiros de jornada dos chamados a despertar, e agora do Consciência Cósmica, né, Marcelo Marins, já sabem disso. E eu era muito de brigar. E uma coisa que eu tinha é que eu não tinha dó. Nunca fui de ter dó. Eu brigava na rua, geralmente os meninos falavam assim: pô, você é muito ruim. Porque geralmente quando a gente tá brigando, a gente tá batendo em alguém, a gente fica com dó. A gente fala: pera, eu vou parar de bater porque eu sinto dó. Você não, a gente percebe que você vai batendo, batendo, batendo. Se alguém não te tirar, você não tem dó. A pessoa, a criança, né, igual você, estava caída no chão e você ali com maior, como se diz, violência para cima dela. E as pessoas falavam, os colegas de escola, não vão brigar com o Marcelo, não, porque crianças brigam, todas as crianças, né? Hoje eu não digo, mas na minha época o pau comia. Aqui no meu bairro, aqui o cacete comia para todo quanto é lado. E eu tinha vamos dizer, esse impulso de quando eu brigava, eu ia batendo, batendo, batendo. Nunca fui de apanhar na rua, porque minha mãe tinha uma política ignorante na época, né? Filho que apanhasse na rua, apanhava em casa. E na família da minha mãe era assim, pessoal, né, com esse pensamento bem rústico: apanhou na rua é outra surra em casa. Então a gente se virava para que apanhasse na rua, os vizinhos falavam, todo mundo falava, chegava em casa as informações e a minha mãe catava o cinto e metia o cacete se apanhasse. Então não podia apanhar. Então se brigasse na rua tinha que bater. E eu cresci assim.
Então, quando eu brigava, naquele momento da fúria, da ira, eu estava brigando, eu batendo na criança, e eu sempre fui muito grandão, forte, e tinha que separar, porque eu não tinha, muitas pessoas falavam assim, quando você está brigando, você não sente dó, tipo, você está batendo, a pessoa já nem está mais revidando, você não sente dó de parar, não, pera aí, eu vou parar, eu já estou até com dó. Eu falava, não, na hora ali eu quero ir sem parar. Eles falavam, não, você é ruim. Você é ruim. Você é ruim. Isso com 8, 9, 10, 11 anos. Eles falavam para mim, as pessoas falavam. Né, os meninos mais velhos, esse menino é muito ruim de coração, porque ele não sente dó na hora de brigar. A gente briga todo mundo aqui, mas na hora que o outro já não tá aguentando mais, a gente já praticamente fica com dó, dá a mão, levanta aí, vamos brigar mais. Não. E ele continua. Ele não tem limite, não. Era assim, eu na minha infância. Eu era descontrolado. Percebam aí que isso é algo que, digamos assim, além da minha mãe cobrar que não poderia apanhar na rua, mas algo me impulsionava a ser daquele jeito, algo oculto, que eu não tinha conhecimento, estava oculto, sem o meu conhecimento, para vocês terem noção. E eu era uma pessoa que eu nunca, quando eu era criança, eu tive aqueles problemas de ver as coisas, eu via as coisas. E já falei, fui em psicólogo, cheguei na minha mãe, falei, mãe, eu sou muito mais forte do que uma pessoa, um psicólogo. Porque muitos psicólogos eles têm os seus problemas de autoexistência. Muitos estão sofrendo com o dilema de autoexistência e estão tentando ajudar as pessoas a compreenderem suas autoexistências. Então, né, para mim, não tem utilidade nenhuma. Respeito quem vai, quem gosta, é uma questão de gosto. É o meu gosto particular. E desde criança eu tenho algo que, não vou dizer desde criança porque acabou. Depois que eu passei a ter contato com seres alienígenas, que eu os vi, conversei, toquei neles, né? Os colupes, isso acabou. Mas Fabiana é testemunha porque isso veio com ela também. Eu tinha algo em mim, que quando eu era criança, às vezes a minha mãe me chamava a minha atenção, e eu congelava. Eu congelava. Ela já comentou isso com a Fabiana. Não é verdade, Fabiana? Sim. Né? A Fabiana tá toda concentrada ali fazendo o... Cadê o bichinho? Dá o bichinho aí. Que tá pronto. Daí. Eu que pus os cabelinhos nele. Daí. Aqui, ó. Ela tá ali concentrada nos bichinhos dela aqui, ó. Esse aqui fui eu que pus os cabelos. Dá trabalho pro cabelo nisso aqui. Sim. Demora pra danar. Tem aqui o leão e o outro. Esse aqui foi eu que terminei, né, Fabiana? Sim. De pôr os cabelos, né? Pus os cabelos. Ela fez o... E tem esse outro aqui, esse douradinho. Olha que gracinha, ó. Ó, rabinho dele, né? Tem esse aqui. E parece o Valderrama, aquele goleiro que tinha de futebol, você lembra? O Valderrama, né? Tá parecendo o cabelo do Valderrama, ó. É os bichinhos aqui. Ela tá ali na luta ali. O que você tá fazendo? Esse é a cobra. Esse aqui é a cobra? Sim. A cobra. Ó. Ela tá na produção ali toda concentrada. Ó, a linha. Se você puxar essa linha aqui, a Fabiana vem. Ela aparece, né? Aqui, ó. A cobrinha. Aqui tá fazendo. E ainda tô num dragão também. E tem um dragão que tá mandando brasa ali também. Tá ali concentrada. Passei de né? Tá bom. Daí. Falou, galera! Manda brasa aí. Ela tá ali só na luta. E o que acontece? Onde eu tava mesmo? Que você lembrei. congelava. Então minha mãe chamava a atenção, Marcelo, não sei o que lá, eu congelava. Eu ficava assim, ó. E minha mãe, Marcelo, tô falando com vocês, eu paralisava. Por alguns instantes, coisa de 10, 20 segundos, aí minha mãe, que falando com você? Ah, mãe, tá... Então ela percebia que tinha alguma coisa estranha comigo, porque era só chamar a minha atenção, era como que ela fala assim, não sei, você parece que tinha uma autofuga, um refúgio, alguma coisa assim, que você parece que entrava no mundo particular, você ficava preso no mundo particular. Era só chamar sua atenção e você ficava parecendo uma estátua, nem piscava.
Era como se você desligasse, era como se você travasse o teu corpo. E você ficasse ali estático e depois a gente chamava, você voltava. E ela fazia, isso acontecia direto. Minha mãe relatava, ela falava, eu acho que era uma fuga que você tinha. E quando eu comecei com a Fabiana, em alguns momentos ela começou a perceber que às vezes a gente discutindo, trocando algumas ideias, ela um pouco mais energética, ela parava, Marcelo, falando com você, ela percebia que eu estava estático e parado. É ou não é? É assim mesmo. Estático e parado. E me perguntava, nada não, nada, sempre é nada não, né? Não, nada não. O que foi? Não, nada não, sempre é nada não. Só que nesses momentos começavam a vir na minha mente algumas imagens que eu não tinha estrutura e preparação para compreender. Vinham imagens de acontecimentos, fatos que eu não tinha a mínima que foi. Você não escutou, não? Mas não foi você que jogou alguma coisa aí? Não. Você não jogou, não? Não. Deu um estalo aqui atrás, né? Foi, só alguma coisa do lugar aí. E forte. Foi. Mas tá bom. Vamos continuar aqui. Esquenta a cabeça, não. Pensei que você tinha jogado alguma coisa atrás. Se eu tivesse jogado, eu até mostrar aí, né? Não tem nada, eu não joguei não. Eu tô aqui costurando e fez um barulhão aqui agora. Mas tá bom. Vamos tocar em frente. Trabalho não é fácil, não. E me vinham coisas na minha mente, informações que eu não tinha condição, consciência de entender. Eu não tinha condição de entender. E aquilo foi ficando guardado comigo. Eram como se eu estivesse vendo cenas de filmes, mas filmes que eu nunca vi, digamos assim, histórias, personagens. Era como se fosse relances. Parado, relances e eu voltava. Mas eu não conseguia entender, não tinha estrutura, conhecimento nem nada, e falava, não é nada não. Foi se passando-se o tempo, quando eu tive contato com seres, que eles começaram a trabalhar comigo, que eu comecei a aprender, a evoluir, a desenvolver, aí tudo fez sentido. Tudo fez sentido. E eu vou explicar para vocês nos mínimos detalhes. Deixe-me falar sobre o meu eu maior. O meu eu maior, como eu disse para vocês, ele foi moldado por seres que muitos aqui chamam de magos negros. Denso, numa densidade, na dimensão, num castelo. Eu vou dar a essência do meu ser aqui, do meu eu maior, porque a minha essência é a carne draconiana, a essência cósmica. E aonde eu habitava, existia muitas orgias sexuais. Mas muito complicadas. Muitas orgias, consumos de substâncias que podem ser comparadas a drogas. Os magos se despiam e ficavam com mulheres que eles moldavam vindo do cosmos. E ali virava uma festa, uma orgia muito parecida com esses filmes que são demonstrados dos Illuminatis, né? Tem aquelas orgias ali, tem pessoas mascaradas em palácios, muito semelhantes. E existiam combinações, porque no mundo deles, como eu posso dizer para vocês, é gigantesco o número deles. É gigantesco. Espera aí que eu... Tô sentindo uma energia aqui. Espera aí que... Quase apaguei. Quase apaguei. Espera aí. Eu peço auxílio aos meus mentores para que eu possa dar sequência a essas informações, porque o que eu estou falando não é brincadeira. Os meus ouvidos estão explodindo de zumbidos.
Eu quase apaguei. Eu, por um instante, não apaguei. Mas vamos lá. O trabalho tem que ser feito. Tem que ser feito. Tranquilo. Beleza, tá? Tranquilo. E lá, nesse lugar, existem, para vocês terem uma noção, combinações, acordos. Eu estou meio zonzo, estou zonzinho, tonto, mas eu vou seguir firme aqui. Existem combinações. E eles têm acordos astrais, pactos, pessoas assinando contratos, recebendo orientações, treinamentos. É porque eu estou falando de lá, eu estou entregando, trazendo à luz do conhecimento informações que poucos podem falar. É por isso que estou recebendo esse ataque energético monstruoso. Vocês não sabem a força que eu estou tendo para falar, mas os meus mentores vão estabilizar a energia aqui. Ela vai ser estabilizada. Pode ficar tranquila. Ela vai ser estabilizada. E o que acontece? Existem muitos acordos que são feitos, esses acordos, e eles não têm um pingo de, digamos, de compaixão, misericórdia ou apreço pela realidade tridimensional. E o que acontece? Gabriel, o meu eu maior, que habitou por tanto tempo lá, ele fazia trabalhos para um determinado ser desses. A energia está estabilizando. Estou sentindo ela estabilizar. Ele fazia trabalho para esse determinado ser. E tem tantos outros que são magos que têm os seus eus maiores, digamos, os seus... Tutor é aquele que cuida. Eu não sei o nome de quem é o cuidado. Então eles cuidam deles. Então o que acontece? Então tem interesses astrais. E Gabriel foi treinado, recebeu grande conhecimento de um determinado ali mago. E este mago ensinou coisas, magias, conhecimentos. Hoje eu tenho plena consciência e sei como operar, se for necessário, esse conhecimento nesta dimensão, nesta realidade. E o que acontece? Eu vou explicar mais ou menos o que acontece no plano astral, porque essa faixa de luz, essa faixa dos seres, o comando de luz, o comando planetário, a hierarquia de luz, os mestres ascensionados, os avatares, isso não passa de uma grande enganação, de uma grande mentira. São apenas marionetes, digamos, virtuais, mas de uma tecnologia superior. São seres camuflados que estão enganando os mortais que morrem aqui, ficam aprisionados dentro da religiosidade e chegam lá do outro lado. Então eles chegam lá do outro lado e são feitos de bobos. E se você quiser ver qualquer ser que você goste, ele vai aparecer para você. É muito cômodo para ele fazer isso para te enganar. E você vai cair na dele se você tiver alguma espiritualidade. Mas o que é o plano astral? O plano astral, eu vou citar alguns exemplos. Essa é a realidade. A Fabiana também tem esse tipo de conhecimento. O quê? Tá passando? Fez um passo bem rápido. Ignora. Você quer sentar aqui? Quer sentar aqui do meu lado aqui, ó? Senta aqui. Quer sentar aqui? Eu vou olhar na cozinha. Tá. Vou dar uma pausa aqui, pessoal, porque tá complicado fazer esse vídeo. Agora eu já volto. Bom, pessoal, voltamos.
Agora a Fabiana tá aqui do meu lado, aqui. Eu tenho que virar o pescoço para falar com ela, né? Fala assim, oi, pessoal. Ela está... Peraí, chega mais para cá. Olha a mão dela. Ela está a alguns centímetros do ursinho marinheiro, né? Olha lá ela, né? Eu trouxe ela para cá. Olha lá, ó. Eita, né? Nós temos que resolver algumas paradas aqui, senão o vídeo não sai, né? Mas vamos embora. Porque não querem que eu fale. Não querem que se eu tivesse promovendo aqui ser astral, tava mil maravilha. Mas a gente vai mandar brasa. Tem que ser feito. Essa é a missão. No plano astral, deixa eu virar. Vou ficar aqui mais perto do meu bebê. Pera aí, deixa eu pegar só o tiquezinho. Você... Não vai pegar você, não. Olha lá. Oi. Né? Não, faz o seguinte, chega mais pra cá, mais um pouquinho. Hã? Tô trabalhando. Deixa eu te atrapalhar. Tô Então, trabalhando. vem cá, chega aí, fica aí. Né? Você fica fazendo os amigulones. Aí. Olha só, sem maquiagem nenhuma, né? Ah, tô desarrumado, não quero aparecer não, Marcelo, eu tô muito feia. Olha que coisa linda essa beldade, né? Tchutchuzona. Mas, vamos lá, pessoal, né? Deixa eu ajustar aqui. É bom que a Fabiana está aqui, que fica até mais legal. No plano astral, a Fabiana mesmo, ela sabe disso. Por experiência dela, não minha. Existem, por exemplo, tem pais e mães aqui, né? Tem mãe que adora a filha, morre por causa da filha, mas lá no plano astral odeia a filha. Tem mães aqui que amam suas filhas de paixão, fazem tudo por elas. Mas quando estão no plano astral, que é o eu maior dela, que não é o personagem, elas vão e têm relações sexuais com os maridos das suas filhas aqui. Então tem o eu maior dele, ela vai lá e tem relações com ele. É ou não é? Verdade. Não é verdade? E isso acontece. É o plano astral. Chega mais para trás. Isso é o plano astral. Acontece de pai e filha aqui, que se amam demais, os eus maiores têm relações, intimidades. Alguns se odeiam. Tem famílias aqui que são inimigos. Tem famílias, pai, mãe e filhos, que seus eus maiores fazem orgias. Entre eles, os eus maiores no plano astral. O plano astral é denso, meus amigos. O universo, ele é denso. Tanto que aquelas civilizações que eu falei para vocês que estão aí lutando, que elas estão lutando para poder sair desse universo horrível. Elas estão sofrendo, elas estão na luta ali complicada, porque elas estão indo de contra a energia pela qual é esse universo, porque esse universo é um lugar que é um lugar de banimento. Tenho falado sobre isso, né? Tá melhor agora? Agora tá. Tá? Então vamos dar certo. Tava uns trem esquisitos acontecendo aqui. Duvido muitas pessoas não aguentar ficar aqui. Porque essa casa aqui ela é complicada. Mas não é a casa, não. É onde o Marcelo tá. Aonde o Marcelo tá, acontecem coisas que poucos aguentam. Né? Então o que acontece? Pois até um ursinho aqui que eu ganhei. Tá, ela ganhou, mandaram para ela pelo correio, né? Esse é o Ted. Já viu o nome dele de Ted? É, Ted. Ela recebeu hoje de manhã, ficou toda alegre, né? Obrigado. Gratidão, o amigo que me deu. Amei. Aí coloquei ele aqui para dar uma aliviada na energia. A energia estava um pouquinho tensa, né? Foi aí que eu deixo o Ted aí junto com o ETzinho para energizar, né? Digamos assim. Melhorar. Mas o plano astral é isso. Os eus maiores são assim. E os maiores, olha como é que é a fantasia. E lá lá é a realidade. Aqui não, aqui é a fantasia. Já imaginaram? Por exemplo, que uma pessoa que você ama tanto, aqui olha a sacanagem que os dominadores fazem aqui. Imagine uma pessoa que você ama tanto, mas tanto na realidade, porque aqui você é um personagem, mas no mundo real ela te odeia muito. E se o que ela puder fazer para prejudicar, ela o fará. Ela o fará. Verdade. Uma vez, eu e Fabiana presenciamos um fato no astral, não é verdade? Eu vou explicar. Se ela fala, você está mentindo, tá mentiroso, está inventando, pode falar, viu? Tá. Olha só, uma vez, eu e Fabiana
nós vimos aqui pessoas que a gente não vai citar nome, mas nós vimos uma mãe que gosta muito da filha aqui, mas o eu maior odeia o eu maior da filha. E o marido da mulher odeia ela. Não é? O eu maior do marido da mulher odeia ela e aquele é apaixonado por ela. Não é assim? É assim, é ódio, né? Aí o que acontece? Olha só o que eles fizeram. E eles pegaram um momento em que essa pessoa saiu em projeção com o personagem daqui, não é? E fez ela ver... E fez ela ver o quê? Nem vou falar, você continua. Que você estava presente comigo nessa projeção. Então, fez ela presenciar algo assim... A Fabiana Tatinga. O eu maior da mãe dela, que é assim com ela, uma mãe que ama demais, mas o eu maior do marido dela, que é o personagem dele verdadeiro, que ele é um personagem falso aqui, né, uma fantasia. Os eus maiores, tanto da mãe quanto do cônjuge, no astral, perceberam a saída da esposa do homem e da filha da mulher. Ela saiu com uma projeção meio que com o personagem daqui. Com o personagem daqui. E o que eles fizeram? Eles fizeram presenciar os dois tendo uma relação sexual. E eles davam risada, debochavam dela, riam bastante dela. E ela com o personagem aqui presenciando a mãe e o marido. Eles ficaram na forma exata do personagem tridimensional e eles... quando ela acordou traumatizada, tanto que eu e Fabiana, de vez em quando a gente ajuda as pessoas, sabe? Certas pessoas que têm problemas aqui, e sabe, o Marcelo é paranormal, ele é médium, né? Vamos conversar com ele. Algumas pessoas já trocaram informações, assim, como se fosse uma conversa, um bate-papo, e a gente ajuda algumas pessoas antes de ter canal, né? E aconteceu isso. Então olha só o que eles fizeram. Né? A pessoa chorava aos prantos porque eles estavam rindo. Ah, mas é o demônio, é o Satanás que estava fazendo isso. Não, meus amigos, é os eus maiores. Os eus maiores são densos. Às vezes você está fazendo jura de amor para o teu filho. Se ele falecer agora, você morre. Mas se você encontrar com o eu maior dele, ele te odeia. Ele fala que quer te destruir. Tá vendo? Tanto que essa realidade que os dominadores fazem é uma sacanagem. É uma sacanagem muito grande, porque você vive numa ilusão. Você vive numa ilusão. Então, continuando a falar sobre o meu eu maior, Gabriel, o que ele fazia lá no plano astral? E por que eu mudei? Por que eu passei a ser diferente? Olha só. Lá temos muitos eus maiores que exercem determinadas funções das mais variadas e diferentes. Isso lá é comum. E ontem até falando, brincando, fiz algumas piadas, né, de pessoas obscuras, né? Chega mais perto aqui. Pessoas, agora tá certinho, né? A dupla dinâmica. Pessoa ser obscura, eu usei alguns exemplos, né? Metaleiro, gosta de vestir de preto, a pessoa gosta de rock and roll, heavy metal. Eu usei isso mais por uma brincadeira para estar falando de pessoas obscuras, mas pessoas obscuras vai muito mais além disso. Tem pessoas que jamais demonstram e são muito obscuras. Então eu usei isso porque você percebe que esse tipo de pessoa que adora se vestir de preto, adora essas coisas muito dark, caveiras, adora essas músicas, essas coisas assim, são pessoas ligadas aos magos negros. São eus maiores que foram lá, digamos, orientados, criados por eles. Mas tem muitos também, porque são inúmeros magos, existem muitos eus maiores que são diferentes, principalmente algumas do sexo feminino, que eles moldaram feminino. Então isso não é um padrão, mas eu generalizo a maioria, mas não é um padrão porque existe algumas pessoas obscuras, que elas são tão obscuras
que fogem, digamos, se fosse um padrão que eu estabeleço. O Marcelo estabelece um padrão e é aquele padrão. Mas vai mais além do que isso. Além dos que se vestem de preto, que adoram penumbra, que adoram um visual bem dark, né? Um visual obscuro das trevas, digamos assim. Vai mais além disso. Tem pessoas que são tão obscuras, que elas são tão obscuras que não dá para perceber essas coisas nelas. Alguns são mais transparentes, elas são mais obscuras ainda. Verdade. E o que acontece? O Gabriel, ele foi orientado, digamos assim, treinado por aquele mago negro que o teve como, digamos, um filho, um pupilo, para fazer certos tipos de trabalho para eles no astral que o Marcelo Marins, o personagem, abomina. Como, por exemplo, em 2013, se não me engano, eu estava assistindo um filme com a Fabiana, dos meus filhos, de Star Wars. O último filme que foi lançado, de Guerra nas Estrelas, tinha um distúrbio na força, nem sei o nome. Como é que é o nome? Vai saber. Star Wars, esse agora é o último Jedi. O primeiro já até esqueci o nome. Não, que vergonha, né? Quando do Star Wars esqueceu o último nome. É aquele da Rey e do Kylo Ren. É aquela mesmo, o primeiro. Que eu já nem lembro o nome do filme. E o que acontece? Tem uma cena que eu estava no cinema assistindo. E eu vi ali a cena do Kylo Ren, que é aquele neto do Darth Vader, né? E ele estava num lugar como se estivesse nublado, escuro, meio chuvoso, com mais 6 pessoas, que eles falam que é a Ordem dos Cavaleiros de Ren. Então tem essa cena, eles estavam parados. Quando eu bati aquele olhar lá na tela do cinema, alguma coisa me arremeteu a alguma coisa muito forte, uma lembrança muito forte. Como que aquela essência daquela cena, a essência daquela cena, naquele momento, a essência era uma coisa que fazia parte de mim, mas eu não conseguia entender com clareza. Porque aqueles momentos que eu ficava estático, parado, pensando, tendo lembranças, que minha mãe falava, você estava se refugiando no seu próprio mundo. E a Fabiana já presenciou isso, não já? Muitas vezes. Eu, no meu mundo, digamos assim. E tendo lembranças, tendo insights, visões que eu não conseguia entender. Eu sou tudo bugado na mediunidade. A paranormalidade é tudo quanto é lá dentro de mim. E o que acontece? Aquilo mexeu comigo. Eu falei, poxa, peraí. Isso tem algum sentido para mim. Eu já vivi isso daí. Eu já vivi nesse conteúdo, nessa essência, desta mesma forma. E o que acontece? O Gabriel, meu eu maior, ele tem, digamos, o que poderíamos chamar de irmãos. Irmãos, que são o quê? Que são outros eus maiores, que são consciências de desfragmentações de eus superiores do universo, que vieram para cá e foram moldados pelo mesmo mago negro que o Gabriel. Seriam mais ou menos como irmãos, mas são tantos irmãos, mas existem mais 6. Mais 6 que, junto com Gabriel, eles formavam uma equipe deles. E o engraçado é que dá o número 7. Neste universo, o número 7 ele é muito poderoso, ele é muito forte. Em matéria de vibração, em matéria de energia, ele é muito poderoso. E o que eles faziam? Amando dos magos negros. Defendendo o interesse dos magos negros. Porque algumas pessoas pensam que aquele Baphomet, aquele bodão lá que mostram muito na maçonaria, tem algum relacionamento com os magos negros? Não tem. É um outro ser pertencente à dimensão do espelho. Eu falarei com muitos detalhes a respeito dele. Mas ele está na dimensão do espelho, não tem nenhuma ligação com magos negros.
E Gabriel, que é o meu eu maior, junto desses outros 6 que são irmãos, digamos assim, irmãos ali, usando as mesmas vestimentas padrão, com aquele capuz, faziam serviços a interesses. Por exemplo, gente fazia interesse, eu estou falando gente me tomando como Gabriel fazia serviço a interesse desse mago que tinha interesses lá. Porque todo mundo é usado por eles. Eles usam todo mundo. Os seus maiores são, digamos assim, enganados. Eles não têm consciência. Seja ele ter sido moldado por Dráculos, por Greys, insetoides, magos, eles não têm consciência. Porque, como eu disse para vocês, eles usam tudo e a todos. Que vem essas consciências, essas energias, eles moldam nesses eus maiores, nesses espíritos. Esse é o plano espiritual astral. É os seres de luz que estão lá. Aí o que acontece? Esse grupo defendia. Existem muitos outros grupos, existem outros magos que têm outros, digamos, filhos, né? Que fazem serviços para eles. Então eles têm inúmeros interesses com seres alienígenas, interesses na dimensão de luz do plano espiritual, nessa dimensão tridimensional. E o que eles faziam? Eles faziam o seguinte. Eles iam a lugares, por exemplo, fosse no plano espiritual, fosse na dimensão, no mundo espiritual, fosse nas camadas inferiores ou nas camadas de luz, como muitos falam aí de nosso lar. E eles lá se moldam e ficam disfarçados andando entre os espíritos. Em qualquer faixa. E o que Gabriel e o seu grupo faz? Eles utilizavam de uma tecnologia, porque magia é uma tecnologia desconhecida. Usavam de uma tecnologia, uma manipulação de energia, e eles conseguiam como que mudar de estado, se teletransportar para andando entre as camadas de dimensão, porque o plano espiritual é tudo denso, até a parte de luz, né, onde tem essas cidades de luz, tudo isso é enganação, pessoal, não existe isso lá não. O universo é denso, digamos assim, salvo as civilizações que estão lutando. O plano espiritual, as faixas de luz, os comandos, essa presepada toda, é tudo isso, é uma enganação. Faz tudo parte do jogo. Então, mas eles não têm vibração para entrar nas cidades. Aquilo não é tudo domínio deles. As pessoas é que acham isso, que pensam isso, né? E defendem e morrem por isso. E o que acontece? Eles entravam em determinado lugar, a mando deles, catavam esses espíritos que já estavam na forma, digamos, humana. Muitos estavam encarnados aqui, outros não. Mas muitos que estavam encarnados, o espírito ele vai para o plano astral quando dorme. O eu maior vai para o plano astral. Então eles faziam o quê? Eles levavam eles, colocavam em tipo mesas em galpões escuros. Se você pegar como se fosse um bisturi, né, astral, mas eles utilizam uma adaga. Onde você vai? Ah, tá. Traz para cá, foi aqui, ó. Isso aqui é o enchimento do amigurumi. Eu escondi as tesouras. Você escondeu? E a energia ainda começou a vir aqui. Eu falei, lá vem de novo. Vai, que trabalheira. Isso aqui é os enchimentos. Põe aí do lado. Aí. Beleza? Fabiana é uma guerreira, pessoal. Para aguentar isso aqui ao vivo e a cores não é fácil, não. Ela é forte, né, Fabiana? Ela tá aqui com os bichinhos dela. Eles utilizam como uma adaga. Mais ou menos assim. Fina, com uma caveira na ponta. O simbolismo da caveira é os magos negros, tá? A morte. A morte representa eles, o desencarne. Não representa os Dráculos, não representa nenhum desses outros seres. Então eles pegam uma adaga, colocam o eu maior de qualquer pessoa que não tenha força para lidar com eles, porque aqueles que são moldados pelos magos negros são muito fortes.
Isso, às vezes, os magos negros combinam com os draconianos. Os draconianos falam, ó, tem alguns espíritos, alguns seres que por algum motivo precisam passar por isso. É muito complexo. Espíritos querem afrontá-los, espíritos querem atacá-los, desobedientes que não querem obedecer ao que eles mandam. Existe muita coisa que aqui as pessoas não têm condição de entender ainda. É forte. Então, eles pegam, eles amarram, e eles ficam encapuzados com aquelas roupas. E no espírito, ele não tem sangue. Mas ele tem um ectoplasma que é como um chantilly. Então ele corta. E quando ele corta, ele abre o espírito, o corpo espiritual do eu maior, e fica borbulhando. Borbulhando como se fosse um chantilly ou um creme, que é o ectoplasma. E eles vinham com um tipo de larva ou lava? Larva, né? Larva. Que parece aquela centopeia que falam no Nordeste, que nós chamamos de lacraia. Até engraçado que naquele filme do Matrix, né? Você lembra que ele amarra, é Neo o nome daquele rapaz? O Neo, lá, eles vêm com um ser, parece uma lacraia, né? Joga no umbigo dele e entra dentro dele, vocês lembram? Esses filmes mostram muitas verdades, porque lá é uma outra dimensão, a Matrix. E é tão interessante que no próprio filme, quando a moça lá que quer ajudar ele, ela tira aquele bichinho lá, ele já não sai mais como aquele bichinho, ele cai como uma tecnologia. Uma tecnologia. E aquele pessoal, eles estão todos de terno, gravata, né? Óculos, né? O óculos representa o quê? O oculto, né? O mago, ele usa o quê? Ele usa o capuz e você vê só que você não vê os olhos do mago, né? E ali eles põem o óculos que dá mais ou menos o mesmo sentido. Uma roupa escura, padronizada, e o óculos representa como se fosse o gorro onde você não olha diretamente nos olhos. O olhar não reconhece quem é. E Gabriel, ele fazia isso. Pegava essa lacraia. Funciona mais ou menos assim alguns tipos de chipagem astral. Isso eu falo porque eu fiz o meu eu maior, não Marcelo Marins, mas me peço a liberdade para que eu fale de uma forma onde eu utilizo, porque na realidade o Marcelo é um personagem. Então, o que fazem, né? Ou o que o meu eu maior fazia. Não faz mais. Eu vou explicar o porquê. Por exemplo, a chipagem astral que os eus maiores fazem, né? Esses mandatos, os capachos de magos negros, capachos de draconianos, mas quem tem mais o hábito da chipagem são, no caso, eu vou explicar. Existem os seres alienígenas Oxis que fazem chipagens em espíritos, mas é uma chipagem de controle mental. E existem as chipagens que seriam, por esse tipo de tecnologia, seria como se fosse um verme tecnológico do plano astral. E eu vou explicar qual que é a diferença do extraterrestre para a chipagem dos magos. O extraterrestre, ele quer te controlar. Ele quer te controlar para que você faça as coisas que eles querem, para que você se mantenha na rotina, para que você tenha o hábito de viver na rotina, na programação desta realidade, que a dimensão aqui tridimensional ela é uma criação alienígena. Então, a chipagem extraterrestre, geralmente colocada por Grace Hostis, quando é para propósitos hostis, eles colocam o quê? Eles colocam para controle mental. Então a pessoa ela fica totalmente configurada, né? Ela acorda cedo, ela vai trabalhar, vai estudar, né? Ela tem que pagar as contas. Ela não consegue sair disso. E quando ela começa a sair, eles chipam ela e ela fica, né, ajustada. Aí, para ela sair disso, por algum propósito, a pedido, a solicitação da família cósmica,
eles vêm, utilizam greys benevolentes, como os Coluques e tantos outros que, né, tem um padrão que muitos generalizam como greys, os cabeçudo olhão gigante, e eles vêm e chipam. Né? Eles tiram chips e chipam para que você consiga fazer comunicação com a sua civilização de forma até inconsciente. Para que eles começem a abrir uma linha de comunicação lá com você. Então, a chipagem extraterrestre é para isso. A chipagem, desta forma, dos magos negros é para sofrimento. Sofrimento. Para causar sofrimento. O extraterrestre te molda para você viver aqui. Na dimensão. Firme na dimensão. Já dos magos é para te causar sofrimento. Como? Que tipo de sofrimento? Vamos lá. Eles colocam isso, por exemplo, vamos colocar uma pessoa aí doidinha, com problemas de coração. Vamos inserir no seu corpo astral espiritual. Vamos abrir, enfiar e, de uma certa forma, cauterizar aquilo. Tem como, tá no astral. Tudo tem um simbolismo, é um ritual lá. E eles vão embora. A pessoa é pegada à força, a pessoa não quer, sabe? O que acontece? A pessoa, com o passar do tempo, vai começar a gerar alguns problemas de saúde. Vai no médico, vão medicá-la, os problemas de saúde vão se tornar mais crônicos, sem curas. Né? Existem vários tipos de chipagem da parte dos magos. Você pode chipar a pessoa para ter uma doença, um câncer. Você pode chipar o coração, e este coração começará a dar o quê? Infecções, inflamações, vindo até a desencarnar. Mas isso não é tipo assim, vamos lá matar, bum, não. Para eles é muito fácil. Simplesmente no estalar de dedo morre quem eles querem. Tanto os magos negros quanto os alienígenas hostis. É muito fácil matar um ser humano. É um boneco, ele é vulnerável demais. É só no estalar de dedo desencarna qualquer um. Mas o interessante para eles é o sofrimento causado nos personagens que estão aqui nesta dimensão. Já imaginaram o sofrimento de um pai e de uma mãe? Com um filho com problemas de saúde? Com um filho que pode, a qualquer momento, desencarnar? A insegurança de se o seu filho está bem ou se ele vai ter saúde ou não? Já imaginaram isso? Esse sofrimento, essa preocupação, essa agonia? Por que eu utilizo criança? Porque os pais são apegados aos seus filhos demais. Quanto menor, mais a gente fica aquela coisa de proteção em cima deles. A gente se preocupa se eles estão bem. E se algo acomete na parte de saúde, a gente perde a paz. A gente perde o chão, perde as estruturas na parte de saúde. Né? Uma vez eu conversando com uma mãe que tinha um filho lá na igreja, que nós frequentávamos, o filho doente, sofrendo, pessoal, sofrendo de um câncer. E ela falou, olha, Marcelo, eu preferia que... Né, ele morreu. Eu preferia que meu filho tivesse morrido subitamente, de uma hora para outra, assim, ó, no estalar de dedos, do que ver meu filho agonizando aí por 6 meses, sofrendo, agonizando assim, no sentido de sentir muita dor, cada vez mais piorando, e a mulher só com o joelho no chão, fazendo prece, pedindo a Deus, pedindo a cura, pessoal jejuando, pessoal fazendo a unção ali, com óleo ungido, e orando, e nada, e morre. Agora vai saber o porquê. Aquele filho dela é um personagem como ela, mas ela sofreu tanto, ela gerou tanta energia de sofrimento para eles sugarem, que é uma coisa valiosa para eles, além de algo que os causa e dá orgulho a eles. Tanto os magos como também os seres extraterrestres hostis gostam de ver a humanidade sofrer. E o que acontece? Essa pessoa, né, o filho dela, o eu maior, por algum motivo, lá da verdadeira realidade, do verdadeiro mundo, ele foi punido. Ele foi punido. Fizeram alguma coisa com ele. Então acontece muito disso. Né? Por exemplo, inimigos astrais que estão encarnados aqui,
Então, por exemplo, tem certos tipos de acordos, pactos e serviços aonde, né, por exemplo, Marcelão tá bem, da noite para o dia o Marcelo cai enfermo e o Marcelo começa a definhar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e o Marcelo chega a falecer. Fala, pô, Deus podia ter misericórdia dele, podia ter morrido de uma hora para outra, morresse de uma vez, mas ficou sofrendo, sofrendo, sofreu tanto até desencarnar. Para eles isso é maravilhoso, porque gerou uma energia de sofrimento. Quando a pessoa está sofrendo, ela sente medo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito forte para todo mundo. Você tem um filho. De repente, o seu filho ele dá algum problema de saúde na parte mais vital do nosso corpo. Qual que é a parte mais vital? Coração. O coração. Aí teu filho dá problema no coração inesperado. Vamos supor, da noite para o dia, teu filho começa a ter algum tipo de problema, arritmia, alguma, sei lá, infecção que ataca o coração. E o teu filho vai, é internado, né? Chega no hospital, fica entre a vida e a morte. O sofrimento que a mãe e o pai sentem, o sofrimento que eles sentem, a dor, o medo da perda, o medo de não saber o que acontece, o que virá a acontecer. Esse medo, esse anseio, sofrimento. O sofrimento, às vezes nem falo do filho ou da filha, porque às vezes eles estão lá entre a vida e a morte, estão, né, aéreo, baqueados, não entendem, né? Então eles estão ali quase desencarnando e o pai e a mãe estão ali com o coração na mão e os seres astrais só assim, ó. Pode falar. Comentar um negócio Pode, que eu lembrei vontade. agora. E serve até para questão de pensamento, né? Você parar e pensar. Você lembra, você mesmo fala, né, que as pessoas, lá no astral existem pactos, né? Pactos. Você faz pactos, você se odeiam, né? Tem pessoas que se odeiam e tal. O ódio é muito, 99% do astral é ódio, raiva, rancor. Mas muitas vidas geradas, né? Isso. São vidas e vidas. Imaginem gerações e gerações, quantas pessoas não ficaram em dívidas, né? Fizeram mal para outra, né? E, assim, eu lembrei de uma coisa agora, sem citar nome, porque isso pertence ao meu lado, então... Não, então nem devia falar isso, né? Por quê? É porque o seu lado é da família, mas tudo bem, vai lá. Não, mas eu acho que eles não, não vão tudo entender, bem, mas tá. tudo bem. É porque eu não quero expor eles, né? Tem uma pessoa na minha família, pessoa que, inclusive, eu amo muito ela, e ela, desde muitos anos, ela vem a perder os filhos. E, pessoal, eu tenho 3 filhos. Ela já perdeu 3 filhos. Ela tem mais de 3 filhos. E de formas trágicas. E pequenos, crianças. Não, ela perdeu criança. Adolescente. 12, 13 anos. 12, 13 anos. Da forma trágica, horrorosa. Tanto que o filho dela foi atropelado por um caminhão na frente dela. O caminhão passou em cima do filho dela. Ele foi atravessar a rua e o caminhão veio. Ela perdeu uma filha com meningite. Ela deu de criancinha, o médico tinha dado que ela ia viver 5 anos, mas ela sobreviveu 25 anos, ela faleceu. Ela foi numa festa e tal, inclusive ela era cega, e ela faleceu. E depois ela perdeu um filho, também já casado, ele teve um acidente de moto, e estava com uma amiga e tal, e faleceu. Aí tá, tudo bem, né? Perder 3 filhos, né? De uma vez, assim, na mesma vida, nessa vida, porque perder um filho já é muito triste. E aí, pouco tempo agora, ela perdeu o marido. Também, inclusive, uma pessoa que eu amava muito, né? Meu tio. Então, assim, eu fico pensando, né? Assim, eu já tive... Antigamente, eu ficava assim, gente, ela é uma pessoa tão maravilhosa, tão boa. Boa, né? Por que essa tristeza na vida dela acontece, assim, né? Dela ter que passar por esse tipo de coisa, né? Porque quando você é evangélico, você fala, poxa, mas por que Deus deixa isso acontecer na vida dela, né? É tão triste,
é tão dolorido, né? Mas assim, quando você fala de uma pessoa que, um pai quando perde um filho, né? O sofrimento maior é o pai, é a pessoa que está perdendo. E eu tenho certeza que isso é de lá, né? Ela passa por coisas, eles provavelmente, eu tenho uma coisa assim comigo que isso tudo veio já para ela passar, né? Não sabemos o motivo e tal de vidas dela ou do ser dela, mas quando você perde um filho é muito dolorido. Mas hoje eu entendo, né? Eu consigo entender esse sofrimento dela, porque era uma dúvida que eu tinha, a família Por que toda, que né? Deus permite Porque ela isso? passar por tanto. Você escutou? Escutei. Porque ela passar por tanta A dor, pessoa é tão né? boa, E né? ela é muito boa, ela é realmente uma pessoa muito doce, né? Mas fala assim, quando é as pessoas boas, fala, pô, mas por que que passa por isso, É, né? Às vezes a criança sofre também, o adulto, né? é, Os pais só, por que esse sofrimento, aquele sofrimento é, de estar ali permanente, que tu não morre de uma vez, então será que vai morrer? Não tem outra maneira, é o destino, digamos assim, entre dela, que morre de uma vez e não sofre, mas continua sofrendo, fica e as pessoas sofrendo. ficam até aprisionadas lá com os personagens aqui sofrendo lá. Porque na maioria são muitos implantes que eles colocam. E esse, né, o meu eu maior, ele o fazia colocando. Então, se você quer que a pessoa nunca vão colocar algo para fazer com que a pessoa seja uma coisa rápida, um sofrimento rápido. Sempre o astral se alimenta do sofrimento dos encarnados. O plano astral, os seres de luzes, que muitos aí não conseguem desapegar, mas de jeito nenhum deles, né, galera? Tem gente aí que adora eles, né? Mestres ascensionados, né? Comandos, arcanjos, né? Anjos, a galera gosta, a galera curte, né? Essa presepada toda aí. Vocês não sabem o que acontece com vocês do outro lado por causa deles, mas vai seguindo aí um dia vocês acordam. Mas o que que acontece? Esses seres que estão lá no plano astral, né? Como por exemplo o meu eu maior fazia, e tem muitos que estão fazendo aqui agora. O que que eles fazem? Então o astral ele se alimenta, ele vive do sofrimento da terceira dimensão. É por isso que este mundo não tem causa, não tem jeito, é o caos. Não Solução, tem né? solução, né? Porque o astral, o plano espiritual vive do sofrimento. Como que ele vive do sofrimento? O medo é sofrimento. O medo é sofrimento de ser condenado, de ser rejeitado, de não saber o que vai acontecer depois que morrer. Será que aquele avatar, aquele líder religioso, aquele ser de luz que eu tanto gosto e amo, vai me ajudar e vai estar do meu lado, lá do outro lado? Será que ele vai me ajudar? Será que quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com o meu espírito? Tem vida do outro lado? Olha a sacanagem. Porque se você se lembrar, você fala, não, eu tô aqui passar, eu vou morrer, vou em tal lugar, tal lugar tá me esperando, né? Você nem sentir medo. A morte ia ser uma passagem. Mas eles não deixam vocês se lembrarem justamente para causar o quê? O anseio da morte. Aí as religiões inventaram o inferno, né? Aí você vai ver as canalizações, aí as psicofonias dos espiritualistas, espíritas, e alguns vendem um paraíso que você tem que ter certas condições, você tem que ter certas, digamos, requisitos, preencher certos requisitos, aí você fica com medo de não estar preenchendo os requisitos e morrer. Então, assim, tudo aqui é sofrimento. O medo é sofrimento, a dor é o sofrimento, tudo é sofrimento. A terceira dimensão é a dimensão do medo e do sofrimento. E o plano astral espiritual, nas suas camadas, se alimentam desta energia do sofrimento, do medo. E os seres que estão lá, sejam seres alienígenas, digamos, hostis, porque os benevolentes são complicados irem para lá. E os magos e os seres da dimensão do espelho adoram alimentar desta energia, para vocês perceberem.
E o que acontece? Então, não é da noite para o dia que vai ser feito algo para a pessoa sofrer. É a longo prazo. Por isso que doenças demoram até morrer. A pessoa sofreu um pouco. Porque se Deus existisse, se existisse algum tipo de misericórdia de algum ser de luz, Mestre Saint Germain, Fraternidade Branca, Hierarquia de Luz, Deus, Jesus, o ser que você quiser, se existisse algum tipo de amor, algum tipo de misericórdia pelas pessoas encarnadas, já que eles são tão poderosos e misericordiosos, não permitiriam o ser humano sofrer. Não, sou misericordioso, vai sofrer não, que isso, peraí. Desencarnei. Pegou a doença, essa doença vai acometer, já que eu não vou dar a cura, porque como são misericordiosos, eles poderiam dar a cura, porque pessoas ficam ajoelhadas, pedindo, clamando, fazendo promessas para receber curas e adoecem, sofrem e morrem. Então, eles poderiam falar, eu sou o ser de luz, eu vou, com estalar de dedos, curá-la, mas eu não quero curar ninguém. Mas vai morrer? Então, peraí. Morreu. Não sofreu. Isso se chama misericórdia, se chama amor. Mas não. Eles vêm e passam uma lábiazinha em todo mundo e diz, não, que isso? Você tem que pagar pelos seus karmas, ou seus pecados, pelos seus erros. Você tem que saldar um pouco essa dívida. Tudo bem? O cara, tudo bem. Tá bom, aí eu vou ser salvo. Aí nós vamos conversar, mas precisa passar por isso, tá bom? É a misericórdia de Deus e dos seres de luzes. Tá vendo que não bate? É incoerente demais isso tudo. Aí o que acontece? O cara fica sofrendo e ele só... Que energia maravilhosa. É adorável para eles. É adorável, né? E vê-los implorando por misericórdia. É adorável. Pare, pense, reflete, analise no que eu estou te falando. Então você fica aí nesse apego e ele só no seu lombo. E o que acontece? Voltando ao que o meu eu maior fazia. E até o final da série vocês vão falar, nossa, que informações. O meu eu maior fazia isso amando dos magos. Assim como tem os extraterrestres Oxis que o fazem, geralmente os Greys Oxis fazem amando dos dracos, dos insetoides, de outros, eles vão lá e fazem. Os Greys Oxis. Não vamos demonizar os Greys todos. Mas Gabriel, meu eu maior, fazia isso amando de um mago, mas tem muitos que estão fazendo isso, tanto na terceira dimensão, mas principalmente lá na dimensão astral do mundo espiritual. E você coloca o chip, né, o implante, ou aquela larva, aquela lacraia. E o espírito lá, o eu maior, sofre, ele fica desesperado, porque eles cortam, eles rasgam o corpo astral. Alguns podem estar me chamando de louco, né? Não existe isso. Ah, tá. Você já deve estar com uma gigante dentro de você para defender eles assim. Ou algum chip extraterrestre dos Greys Hostis. Então eles colocam, então vão causar em você um sofrimento, um câncer, vão causar em você algum problema de coração, problemas de saúde crônicos que vão avançar, te causando sofrimento, dores, inseguranças, além da dor física, a dor espiritual, que é o medo, o anseio da morte. Imagina a pessoa que está doente, sofrendo, sabe que vai morrer, mas não sabe o que vai encontrar do outro lado. Além do sofrimento físico e de dor, ela tem um sofrimento psicológico, de não saber o que virá depois. É muito sofrimento. E eles se alimentam disso. Eles têm aqueles que o fazem. Então, Gabriel o fez isso por muito tempo. Por centenas de anos. O que acontece com esses eus maiores? Porque eles são tão densos, tão densos. Temos os eus maiores,
que são moldados por seres alienígenas. Alguns, embora densos, são mais brandos. Eles vão viver nessa dimensão, eles vão interagir na dimensão, eles vão viver aqui. E existem alguns eus maiores que são os mais densos e obscuros do que os outros. E principalmente aqueles vindos dos magos é os mais complicados. Eles são os mais densos, perigosos do que os eus maiores moldados pelos extraterrestres. Porque os magos, a densidade deles, o que podemos chamar de maldade, é muito grande. Então se foi feito muito isso. Para você ver a densidade tão grande. Eu sou um personagem, Marcelo Marins é um personagem desta dimensão. Eu vivi na Idade Medieval, eu vivi em outras eras antigas, e todos os meus desencarnes foram trágicos. Foi na espada, morto por espada, foi queimado em fogueira, vivo, foi assassinado, sempre desencarnes trágicos, de sofrimento. Poxa, Marcelo, mas se o seu eu maior trabalha para os magos, por que você, né, os seus desencarnes, não você é o Marcelo, você está aqui agora. Então por que eles sofreram tanto? Não tinha uma boquinha, uma moral com eles? Não, porque os meus maiores adoram. Pera, eu vou viver lá, eu tenho que morrer, eu tenho que tomar uma espadada no meio do peito, eu quero morrer assim. Eles escolhem morrer em formas trágicas. Muitos eus maiores escolhem morrerem. Eles vão brincar, eu vou ficar um tempo lá, tá bom. Onde eu vou viver? Posso escolher? Pode? Então tá, quero morar em tal lugar. Mas eu quero viver uma vida intensa lá, tá? E eu quero desencarnar bem cruel mesmo, porque a gente é denso, a gente gosta da coisa trevosa. Então eu quero morrer, não quero morrer assim dormindo não. Isso é muito paia, eu quero morrer na agitação. Então, se eu tomar um tiro e for explodido, nossa, uma ótima cena um ótimo final para sair de cena. Se eu, tô lá, explodiu, nossa, terminei a minha vida terráquea lá, aquela palhaçada, uma ótima cena para sair ali, um ótimo momento, Então, morte por espada, pegando fogo, põe fogo, a pessoa tá queimando, não tem consciência, mas o maior chega lá, poxa, foi massa, viu? Vocês não sabem o que é morrer queimado, pegado fogo. Alguns são tão densos que eles escolhem isso. Gabriel, meu eu maior, ele escolheu isso. Ele escolheu sempre morrer em tragédias. E eu tenho uma certa desconfiança que o meu desencarne um dia não vai ser um desencarne, digamos, tranquilo. Eu já falei para a Fabiana, já não falei? Eu já falei para ela há muito tempo, Fabiana, meu desencarne vai ser de muito sofrimento. Eu sinto isso. Mas até o final da série vocês vão saber tudo que eu quero falar para vocês. Então eles escolhem isso. Muitos eus maiores escolhem morrer. É por isso que eu aprendi a ver a morte de uma maneira diferente. Que algumas pessoas me taxam que eu sou muito frio. Eu não comovo. Fabiana, você não comove com nada. Você não se comove com tragédias. Você não se comove com coisas que a gente quase fica em depressão. Para você nem mexe em você, porque eu aprendi desde pequeno a encarar a morte como uma passagem de estágio. Não é uma coisa assim que é o fim, Todos morrem, todos morreremos, todos já morremos inúmeras vezes. Então eu vejo esta realidade como uma fantasia. Nossos corpos são marionetes, nós estamos aqui, e esses desencarnes são todos controlados, são todos acordados em acordos. Então não adianta você ficar fazendo aí, pagando mico de fazer discurso, lendo quebras de contrato de alma. O seu personagem aqui não tem poder e autoridade para nada. Isso é um mico que você paga. Você vai ficar lá recitando e os seres dando risada de você. Literalmente vão ficar olhando e, coitada, nem sabe, olha lá, nem coitado, nem imagina, dando risada. Porque o personagem aqui, ele não tem essa autoridade. Vocês vão entender o porquê que o Marcelo, é um reflexo
na mudança do Gabriel Eu Maior. O Gabriel Eu Maior, ele mudou. E o Marcelo é um reflexo desta mudança dele. Vocês vão entender tudo que eu estou falando. Então, eu sempre vejo de forma diferente. De forma diferente. Então, eu não tenho culpa de eu ver a vida, o mundo e os desencarnes de uma forma diferente, porque as pessoas vêm quase morrem do coração, porque são pessoas apegadas à materialidade, apegadas a esta vida. Eu não sou apegado a esta vida de forma alguma. Eu estou preparado para desencarnar a qualquer momento, mas, porém, eu não vou mais voltar a ser o que eu era antes. Por quê? Existe algo que aconteceu com Gabriel nos mundos dos magos negros que o fez, por ser um espírito, um eu maior, uma alma velha, a repensar algumas coisas. Gabriel teve acesso a algumas informações sobre o seu ser. Seria mais ou menos, é muito parecido esta realidade, imita a verdadeira realidade. Esta fantasia imita a verdadeira realidade. Já perceberam aqueles filhos que são adotados? Quando eles crescem, muitos querem saber da sua origem, da onde vêm, quem são seus pais, da onde é o seu lugar. E eles começam a fazer uma pesquisa e eles acabam descobrindo com detalhes e eles vão atrás querer encontrar as suas raízes, suas origens. Já ouviram e viram muitos desses relatos na televisão de pessoas que foram adotados, bebês, e os pais não permitiam com quem ela soubesse, ou falam para ela quando ela é mais velha, ó, você é adotado ou adotada, é um choque, a pessoa entra aos poucos ali no estado de curiosidade, querendo saber sua origem, de quem é, da onde vem, e o que acontece? Acaba indo atrás, vai ao quê? Vai procurar arquivos, documentos que mostrem a sua origem, e é o que aconteceu no plano astral com Gabriel. Algo aconteceu no plano astral, na dimensão dos magos, que mostrou a Gabriel quem ele verdadeiramente é e de onde ele vem, aonde ele pertence. E Gabriel questionou o mago, querendo saber. E foi proposto um desafio a Gabriel. Foi proposto um desafio a Gabriel, aonde Gabriel se propôs a vir aqui. Talvez por uma última vida, como hoje é o Marcelo. Ele não pode mais usar os capuz, por isso Fabiana tem relatos de que ele apresenta-se com uma roupa clara, creme. Como ele veio para cá para um tudo ou nada, como um desafio para ir embora. Mas isso já estava programado pelo universo, algo no universo o fez. O draconiano, a sua energia, com certeza, tem algo a ver com isso. Então, foi-se então permitido a Gabriel a reencarnar, a encarnar aqui por uma vida. E tentar sair daqui. É por isso que o Marcelo é tudo danado de mediunidade. É por isso que eu nasci com aquelas paradas que eu dava desde criança, que minha mãe falava que eu me refugiava no meu próprio mundo. Vendo os espíritos, ninguém me compreendendo, e mais tarde, adulto, ter contato com seres de outros planetas, de outros mundos. Hoje eu entendo por que tantas coisas acontecem comigo, porque agora é um tudo ou nada. Tanto que foi proibido usar o quê? Usar as vestimentas, as roupas semelhantes a eles com aquele capuz. Então Gabriel, ele se utiliza, está num trabalho, porque na realidade, quando os seus maiores, por serem muito antigos, perceberem o que acontece com o Marcelo ou com o Gabriel, aconteceu talvez com uma história parecida, com uma história similar,
com vocês, com seus eus maiores, seja você moldado por magos ou por extraterrestres hostis. Se você está aqui me ouvindo, buscando informações, querendo mudar para valer, é porque os seus eus maiores densos também. Eu citei o meu eu maior para vocês verem como são os eus maiores. Alguns são mais densos e outros são menos, mas todos são densos. Densos mesmo. Não salva ninguém que já habitou nesse planeta. E o que acontece? Ele está aqui. Não usa mais as roupas, os capuz, não tem mais autoridade, digamos, né, essa autoridade que não vejo vantagem nenhuma. Não tem mais aquela, digamos, associação aos magos nesta vida. Porque agora é um tudo ou nada. Como de vocês. Vocês estão no tudo ou nada. E quando os seus maiores começam a questionar lá, que eles começam, e eu sei que isso é proveniente de energias do universo, das civilizações que emanam, dos seus maiores que buscam suas energias, energizam suas fragmentações, o que acontece? Quando isso acontece, os seres alienígenas benevolentes vão ao encontro desses seus maiores, porque não adianta nada você querer conversar com alguém, com algum ser que não quer conversa, né? Você acha que adianta? Não. Você chegar num ser, eu quero conversar, vai se lascar, quer saber nada. Não, vai pros quintos. Ele não vai te né? ouvir. Ele não vai te ouvir. Agora, quando você chega num ser que está duvidoso, já está há muito tempo ali, já é velho ali, está pensativo, né? Está duvidoso, o ser chega, opa, tem uma brecha ali. Olha, você sabia que eu posso te mostrar uma coisa bem interessante sobre você? E ali começa um vínculo de seres extraterrestres benevolentes com os seus maiores. E até os próprios seres lá que dominam os eus maiores, vamos ver até quando esse eu maior pode me afrontar. Porque gostam de desafios e vão, de uma certa forma, proporcionar desafios na vida dimensional dos eus maiores. E esses eus maiores vêm para cá lutar, encarnar, não tendo consciência, mas com o passar da maturidade da vida começam a acontecer eventos, acontecimentos como o que aconteceu comigo desde criança, né? Ficava vendo as crianças contando, as suas mães contando, né? Como eram seus filhos, a normalidade das crianças, eu ficava assim, gente, eu sou doido. Eu sou doido. Por que que acontece essas coisas comigo? Por que que eu não sou igual às outras crianças, os filhos das amigas da minha mãe? Por que que eu não sou igual aos colegas de escola? Por que que parece que o mundo deles é diferente do meu? Você se sente um peixe fora d'água. O que eu estou fazendo aqui? Porque vocês estão saindo das garras dos dominadores da Matrix ou da dimensão manipulada. A Matrix é uma forma carinhosa pela qual nós a chamamos, essa dimensão manipulada. E o meu eu maior já não pratica mais aquelas coisas pela qual ele o fazia, porque ele aprendeu, começou a questionar lá, porque era muito antigo, já velho. Já estava muito tempo na Terra. E hoje eu o ajudo e ele me ajuda. Eu ajudo ele aqui nesta dimensão a entender as coisas dessa dimensão e ele me ajuda a compreender coisas que nós formamos uma parceria, porque na realidade somos um só. Quando o Marcelo desencarnar e morrer, acabou o Marcelo, o personagem já era. Mas ele vai voltar para a carne, que é o seu eu superior. E Marcelo existirá de alguma forma em Akar também, para parte de Akar. Num ser muito complexo. Então, para vocês perceberem e entenderem mais ou menos como estão as coisas indo. Tem mais vídeo. Creio que talvez 1 ou 2 eu já encerre. Porque tem mais informações fortes a vir.
Foi muito difícil gravar esse vídeo, não foi? Bastante. Foi muito difícil. Eu estou agora energeticamente drenado, minado. Eu tive que forçar a minha energia para suportar gravar isso daqui. Porque recebi ataques, fora o cansaço físico também do dia, eu estou drenado energeticamente espiritual. Seria mais ou menos a mesma coisa, você precisa de carregar algo, uma distância de 100 metros, mas o teu corpo vai se esforçar muito para que você consiga carregar aquele peso, e quanto mais você caminha com peso, mais vai ficando difícil, vai ficando mais pesado, e quando você chegar no final, você praticamente fez um esforço, dobrou o seu esforço, é assim que eu estou me sentindo agora. Então vou parar por aqui. Peço que você ouça e vai montando, vai analisando. Mas não faça julgamentos precipitados ainda. Termine de ouvir a série. E depois vocês vão entender, porque muito do que eu falo de mim, vocês sentem aí, e vocês também já vivenciaram isso dentro de suas histórias, porque eu sei que muita gente que me acompanha é similar a mim. Similar a mim. Iguais a mim. Tá bom? Espero que vocês gostem. Vou ficando por aqui. Tem mais vídeo. Acompanhem até o final da série. Né? Fabiana tá aqui só na agulhada na linha, aqui, só nos amigulones, né? Manda um abraço, um beijo para todo mundo. Um beijo, pessoal. Contem Gratidão. sempre com a gente, pessoal. Tô drenado. Tô assim, ó, tô parecendo que eu levei um couro. Mas muita paz, muita luz, gratidão do fundo do coração. É uma honra falar para vocês. Agora é o momento, só depende de vocês. O verdadeiro Deus, digamos assim, está dentro de você. Você é quem se liberta. Confie em você. Você sabe disso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Desculpem por qualquer coisa. E sigamos em frente. Tchau, tchau. Tchau.